Boa noite. Vamos começar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, que a gente já realiza há alguns anos. Nós estamos estudando o livro de Mateus no capítulo 15, na passagem em que Jesus fomenta uma discussão, um debate educativo com um grupo de fariseus e de escribas, portanto, de pessoas do alto clero de Jerusalém, e tendo como plateia, não sei se podemos dizer assim, os discípulos e a chamada turba, a multidão, né, o povo ao redor. Quando eu digo que é um debate educativo, gente, é porque é um debate, uma discussão que provoca. Toda ação educativa genuína deve ter, por essência, viu, Adriana? A provocação. Provocação no seu sentido mais elevado. Uma boa conversa, uma conversa instrutiva, uma conversa elevada, é aquela conversa que depois a pessoa, o interlocutor vai embora, você vai para casa e você fica pensando nela. Vocês já tiveram papos assim? Com pessoas que você... O papo foi de um teor tão elevado que ele continua na sua cabeça. Essa conversa de Jesus com os escribas e com os fariseus tem essa característica. Jesus provocou nesse grupo de pessoas reflexões, processos de introspecção, né, de mergulho interior. Eu poderia dizer que, por se tratar de Jesus, essa conversa ainda está acontecendo nas mentes e nos corações dessas pessoas até hoje. E sendo material de estudo para nós. Entendeu? Então, é um trecho do Evangelho difícil de ser estudado. Viu, gente? Não é fácil de ser estudado. Porque junto com as ideias vem também emoções. E essas emoções, por estarmos nós ainda numa berlinda espiritual, né? Uma situação ainda delicada do ponto de vista evolutivo, essas emoções às vezes podem ser desagradáveis. Desagradáveis porque elas acionam dispositivos da consciência. E a consciência, quando fala acordando, fala despertando. E quando você quer continuar dormindo, ser acordado não é agradável. Que o diga, meu filho Francisco, às 6:30 da manhã, antes de ir para a escola. Xi não quer ir para a escola, viu, tia Adriana? Ser acordado, ser despertado, não é uma coisa muito agradável para quem quer permanecer dormindo. Tá bom? Bem, nós chegamos no ponto em que Jesus agora se dirige a todo mundo que está ali ao redor, não só escribas e fariseus. Todo o grupo que o rodeava nesse momento. E é nesse ponto, no versículo 11 do capítulo 15, em que Jesus dirá: não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca, isso torna comum o homem. Algumas traduções vocês encontrarão, não é o que entra na boca que torna impuro o homem, mas o que sai da boca. Outras ainda, o que torna imundo o homem. Bem,
Essas traduções não estão erradas. O Haroldo foi mais em cima da palavra, mais em cima do seu sentido original. Comum no sentido de não consagrado, de não litúrgico, de não santificado pelos ritos do templo. Entenderam? Então, por exemplo, um alimento, um pão, ele podia ser um pão santificado ou consagrado pela liturgia do templo, ou poderia ser um pão normal, comum, ordinário. O pão, por exemplo, que você vai encontrar no Santo dos Santos, né? Aquele pão é consagrado, ele é diferente, ele é separado. Ele não é um pão comum. E, portanto, não é um pão impuro do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista religioso. Não, é um pão limpo, puro. Tá? É nesse sentido que nós estamos falando aqui de comum. O Haroldo optou por essa tradução e não está errado. Porque tudo aquilo que não é consagrado, leviticamente falando, né, dentro dos ritos e das tradições do livro Levítico, né, tudo que não é consagrado ao templo é comum. É simples. Jesus está falando com um grupo de especialistas nas tradições religiosas judaicas. E aí ele vai dizer, olha, alguma coisa impura ou pura, imunda ou limpa, comum ou consagrada ou santificada, não é pela sua natureza litúrgica, ritual. O que faz um homem estar santo, consagrado, puro do ponto de vista espiritual, é o conteúdo do seu imo, do seu íntimo, do seu interior psíquico. Em outras palavras, o seu sentimento. Vamos ler de novo o versículo? Ó, não é o que entra na boca o que torna comum ou impuro o homem, mas o que sai da boca, isso torna comum ou impuro o homem. O que sai da boca. A chave interpretativa deste versículo, novamente, é Mateus 12:34. Que se refere também a um diálogo de Jesus com um grupo de fariseus, alguns capítulos atrás, que nós estudamos, lá no capítulo 12. Vamos ver quem lembra desse versículo, ó. Raça de víboras! Como podeis dizer coisas boas, sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. Do que está cheio o coração, fala a boca. Primeiro que Jesus se refere a esses fariseus como raça de víboras, né? É a vípera palestinensis. É a única cobra venenosa da região central e norte da Palestina. Essa víbora que Jesus se refere aqui, das serpentes todas da Palestina, ela é a única que é venenosa. Ora, o veneno de uma serpente, de uma víbora, está onde? Na boca. Na boca. Por isso que Jesus chama os fariseus e escribas da ocasião de raça de víboras. Quando vocês abrem a boca, vocês dão bote, envenenam as pessoas.
Porque a boca de vocês está cheia daquilo que está cheio o coração. E o coração é uma referência às forças do sentimento na criatura. Por que nós queremos estudar esse trecho do versículo, né, aquilo que sai da boca? Então, eu digo que nós iremos estudar hoje sobre sentimentos. Olha, a religião, ela pode ter uma natureza educativa na medida em que o templo, a casa espírita, a igreja, o terreiro de candomblé, se torne um espaço, um ambiente de reflexão sobre o teor dos nossos sentimentos. É um ambiente de educação dos sentimentos. Existe algum esforço intelectivo, intelectual no ambiente religioso? Sim, existe. Para essa reunião hoje, nós precisamos ler? Sim. Nós recorremos aos livros, ao conteúdo dos livros? Sim. Precisamos fazer um esforço de interpretação, um esforço cognitivo sobre o conteúdo dos textos? Sim. Mas é esta a finalidade? Não. O nosso propósito aqui é transformar esse vídeo, este encontro virtual, essa interação virtual, em uma ocasião de reflexão, de autorreflexão sobre o teor dos nossos sentimentos. E aí Jesus diz isso para esse grupo de fariseus. Olha, se a religiosidade de vocês, se a sinagoga que vocês frequentam, se os livros que vocês consultam não forem capazes de convidá-los a uma autorreflexão, a uma autoanálise sobre a natureza dos seus sentimentos, então a religião em vocês é casca, é verniz, é superfície. Ela não está promovendo em vocês a educação dos sentimentos. Não porque ela não tem esse potencial, mas porque vocês não permitem. Vocês não deixam que a religião de vocês cumpra este papel, esta função. Entenderam? Bom, eu selecionei alguns poucos textos hoje em que Emmanuel e outros autores, hoje nós traremos aqui outros autores também, nos convidam a algumas reflexões sobre a natureza dos nossos sentimentos. E por que nós vamos lidar com alguma coisa tão melindroso, tão delicado, sabe? Tão sensível quanto o coração? Este estudo, essa ocasião aqui que a gente cria para estudar, vai acompanhá-los, e é esse o propósito, é o que a gente quer que aconteça, depois do término do vídeo. E se isso acontecer, eu me dou por satisfeito. Tá bom? A primeira referência que eu vou chamar para a nossa conversa aqui é um texto do Emmanuel que está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 161.
E o texto se chama Nos Padrões de Jesus. Por que que a religião, quando vivida dentro dessa perspectiva educacional, se torna tão desafiadora? Porque é educação no sentido lapidar do termo, no sentido escultural do termo. A atitude educacional diante da religião é um processo de autolapidação, de escultura. Você vai esculpir seu coração. Mas tendo uma forma como referência, como paradigma, como modelo. Não é assim? O artista, quando ele vai pintar um quadro, né, de uma pessoa, quando ele vai esculpir, ele não tem lá o modelo que fica ali, se posta, né, perante ele, para que ele tenha uma referência. Se ele vai pintar uma natureza morta, né, ele não coloca lá na frente dele um vaso com frutas ou com flores. Se ele vai pintar uma moça, né, Da Vinci, para fazer a Mona Lisa, não precisou lá que a Gioconda, né, sentasse na frente dele, ele fosse pintando, olhando para ela e pintando. Então, qual que é o paradigma, o padrão de referência nosso no trabalho autoeducativo ou de autoescultura das forças do sentimento? Jesus. Ele é o padrão. Então, gente, o padrão é alto. O sarrafo, seu Ademo, está lá em cima. Sabe? É tipo assim, a moça quer começar a estudar canto, aí ela chega para a professora de canto e fala assim, professora, eu quero começar a estudar canto para cantar igual a Elis Regina. A professora fala assim, minha filha, então, firma o golpe. Não é assim, não, Tatiana? Se dedica. Porque o nível é alto. Ou um rapazinho que chega, né, na escolinha de futebol e fala, olha, eu quero jogar futebol igual o Pelé. Igual o Maradona. O professor vai falar, meu filho, então não falta dos treinos, se aplica, dedica, treina, porque você escolheu um patamar alto a ser alcançado. No caso específico de Jesus, quem o escolheu como paradigma, como patamar a ser alcançado por toda a humanidade, não foi a humanidade. Foi Deus. Então, quem achou ruim, gente, quem fala, mas aí é covardia, né? Reclama com Deus, porque é o que está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. A resposta é ver de Jesus, né? Qual é o guia e modelo? Perguntaram a Kardec. Que Deus nos deu para servir, né? De paradigma, de padrão, de guia e modelo. O tipo mais perfeito, né? A pergunta de Kardec é: que Deus nos deu? E os Espíritos respondem: Jesus. Quem
comissionou, ungiu Jesus foi Deus. Foi ele que falou, olha, o modelo é esse. O modelo de quê, Sueli? De sentimento. Modelo de sentimento. O modelo de coração. É por isso que o Emmanuel vai escrever esse título e ter como epígrafe o trecho de uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23 da Epístola aos Efésios, em que Paulo diz assim: e renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. E renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. Toda transformação humana, toda renovação humana, passa pelas vias do coração, do sentimento. Pelas vias do sentimento, da emoção. O caminho é ali, ó. É o coração. Então, quando Paulo fala de renovação, é porque a imagem e a semelhança deve se pautar na face de Deus. Quando diz face de Deus, é o coração de Deus. E quem mantém a total e integral imagem e semelhança em relação a Deus no assunto sentimento? Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós nos degeneramos, nós perdemos aquela pureza típica dos reinos inferiores, entre aspas, da natureza, onde o instinto reina. Com o livre-arbítrio, a maioria dos homens, grande parte da humanidade terrestre, se afastou dessa semelhança com Deus no campo do sentimento. O nosso amor parece com tudo, menos com o amor de Deus. Então, o que a gente se esforça para fazer é renovar ou regenerar os nossos sentimentos para que eles se aproximem ao máximo dos sentimentos de Deus, tendo Jesus como referência. Renovação é isso. Então, o maior amor do mundo é o de mãe. Não, o maior amor do mundo é o de Deus. O maior amor do mundo é o de Deus. A referência é o amor de Deus. Quando o meu amor, a minha maneira de amar, a minha forma de amar, se parecer com a maneira e com a forma como Deus ama, aí o meu coração se tornou a imagem e semelhança de Deus. Nossa, Luiz, mas de Deus. Sede perfeito como o meu Pai que está nos céus. Perfeição em que sentido? No sentimento. Daí o Emmanuel começa comentando esse versículo de Paulo dizendo:
transformações ocorrem muitas. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. Eu sou um profissional do magistério e eu leciono história, o devir histórico. As muitas mudanças sociais, culturais, econômicas, políticas, que a civilização humana promoveu desde o seu nascimento. Então, o Emmanuel está dizendo, transformações, mudanças são muitas. Mas todas são aparentes. Todas são aparentes. No fundo, o homem americano do século XX é muito parecido com o homem com o homem romano do século I. O homem brasileiro do século XIX é muito parecido com o homem indiano do século V a.C. Todas as mudanças tecnológicas, civilizatórias, organizacionais, elas são aparentes. Porque no campo do sentimento, mudamos muito pouco. Então, o desafio doravante, o desafio para o século XXI, não é um desafio político, não é um desafio sociológico, não é um desafio tecnológico, médico, arquitetônico. É um desafio emocional. O que falta avançar é o sentimento. É o nosso ponto fraco. É a nossa fraqueza. É a nossa fragilidade. Toda a fragilidade humana se resume no coração. Já diria o grande compositor Belchior: vida, pisa devagar, cuidado, meu coração é frágil. Nosso coração é uma porcelaninha. Sabe? Não precisa de tempestade, não, gente. Uma brisinha desmorona a gente. Se alguém não dá bom dia pra gente no serviço de manhã, a gente passa o resto do dia sofrendo, porque aquela pessoa não te deu bom dia. Se alguém esqueceu de te cumprimentar no seu aniversário, você passa o resto do mês remoendo aquilo, curtindo, azedando aquilo no peito, porque fulano esqueceu o seu aniversário. Então, a nossa fragilidade é aqui, ó. O menino vai para a aula, se a professora dá parabéns pro coleguinha, não dá parabéns para ele, ele volta para casa desmoronando. Aí a mãe, que tem também um coração frágil, sofre, se irrita e vai na escola tirar satisfação. Por que que a professora deu parabéns pro filho da outra e não pro filho dela? Então, todos os dramas humanos se resumem na fragilidade do coração. E é assim há muito tempo, há séculos que é assim. Entra ano, sai ano, e é sempre assim. O ser humano tendo por calcanhar de Aquiles o seu mundo emocional, a sua emotividade, os seus sentimentos.
Daí o Emmanuel avança, dizendo: o apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Então, o padrão de reações é o de Jesus. É isso. Lembra que nós falamos nas reuniões anteriores sobre as reações? O padrão de reações é outro. Mas a gente tem seguido o mesmo padrão, tendo sempre o outro como referência. Eu não posso me espelhar no outro. Eu só posso me espelhar em Jesus. O nosso mal é esse. A gente tenta ter nos outros pontos de referência moral. E isso é problemático, isso é delicado, gente. Porque o outro é humano. O outro nem anjo não é. Jesus é mais que anjo, ele é Cristo. Aí a gente se espelha no outro, se pauta no outro, diviniza o outro, transforma o outro em ídolo, idolatra o outro, mas descobre em algum momento que o coração do outro é tão frágil ou um pouco menos frágil que o seu. Aí o dia que o outro trinca, o outro racha, você se desespera porque você colocou todo o conteúdo da sua vida no vaso do coração que é tão frágil quanto o seu. De agora em diante, 2022 em diante, eu tenho que assumir como referência, com paradigma, com padrão, a vida de Jesus. Estudá-la. Não para dizer para as pessoas, eu conheço mais que todo mundo a vida de Jesus, as coisas que ele diz. Não. Para sempre ter algo a ser lembrado quando eu não souber o que fazer, quando eu não souber como reagir. Se Jesus não tiver vivido exatamente aquilo, ele terá vivido alguma coisa análogo. E aí, o comportamento de Jesus em situação análoga deverá ser minha referência. Certo? Então, é o sentir nos padrões do Cristo. Sentir nos padrões do Cristo. Como Jesus reagia no convívio com um amigo impulsivo e grosseiro como Pedro. Vocês têm amigos impulsivos e grosseiros? Impetuosos? Então, você sabe que Jesus tinha um assim. Como reagir no convívio com um amigo em que você não pode confiar plenamente? Como, por exemplo, Jesus tinha Judas. Vocês têm amigos assim? Que você tem sempre que estar com o pé atrás? Poxa, então como é que Jesus lidava com Judas? É a minha referência.
Como lidar com uma família que não me compreende? Jesus tinha uma família que não compreendia, como é que ele lidava com ela? Isso será minha referência. Com a política. Jesus lidava com a política na época? Ele teve que lidar. Com adversários, ele teve que lidar com adversários? Também. Se eu tenho que lidar com adversários, pronto. Jesus já é uma referência nesse sentido. É isso que a gente faz aqui toda quarta-feira, gente. Há mais de 10 anos. É olhar com atenção para o nosso modelo e guia. Analisar cada detalhe da vida dele. Para não ter como alegar. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como reagir. A gente não vai poder alegar isso. Aí, no livro Fonte Viva, o Emmanuel traz uma outra contribuição no capítulo 67, que é intitulado Modo de Sentir. Ó, primeiro, Jesus como padrão. E agora o modo de sentir. Como eu sinto. Não é somente o que eu sinto, é como eu sinto. O que eu sinto? Saudade. Mas essa não é a pergunta. A pergunta fundamental para quem transformou a experiência religiosa numa experiência educativa é: como eu sinto saudade? Porque há várias maneiras de se sentir saudade. Os modelos de saudade, os padrões de saudade são inúmeros. Mas qual é aquele que eu elegi? Entendeu? Se a minha saudade é amargurada, é amarga, se a minha saudade é rebelde, se expressa através do azedume, eu posso até dizer que é saudade, falta do convívio de alguém. Mas não é a saudade à maneira de Jesus, do modo de Jesus. À lá Jesus. Não é. E aí o Emmanuel comenta. Há muitos séculos o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Gente, quando você tem um cristal, uma gema, para você poder talhá-la, você tem que aplicar força, energia. Porque você tem que quebrar a sua estrutura, quebrar as suas fibras, quebrar a sua substância. Os nossos padrões reativos, a maneira longeva com que a gente reage no campo dos sentimentos, cristalizou, petrificou. A gente tem que quebrar esses padrões. Então, esses padrões precisam ser confrontados. Há 1 ou 2 semanas, não me lembro mais, eu propus aqui uma situação problema. Vocês se lembram daquela, do avião que caiu? Aí a mãe, que no caso era nossa amiga, companheira Tânia, né? Ela tinha uma ampola de soro antiofídico para salvar o filho, um criminoso. Lembra dessa situação problemática?
O pessoal veio comentar na internet, falou, poxa, você pegou pesado. Outras pessoas dizendo, nossa, mas isso vai... Será que isso mesmo é referência? Gente, é uma parábola. Ela é provocativa, ela tem essa função educacional. Quando eu criei essa parábola e propus ela, era só para provocar o coração, para criar abalo íntimo. Mais ou menos quando Jesus vira para o jovem rico e diz para ele, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem. É condição fazer isso para seguir Jesus? Não, não é condição. Só que Jesus sabia da fragilidade dos sentimentos dele no que tangia ao apego material. Então Jesus cria para ele uma proposta provocativa. A ideia era causar desconforto mesmo. Jesus sabia que ele não ia fazer isso. Como sabia também que ele ainda não estava pronto para conviver com os discípulos naquela situação, naquelas circunstâncias tão rudimentares. A intenção de Jesus era outra. Era provocar os sentimentos para que esses sentimentos abalados promovessem um processo de reflexão, que talvez esteja durando até hoje naquele jovem. Quando a narrativa bíblica do Velho Testamento cria e apresenta o episódio da queda de Isaac, é claro que Deus não ia querer que o Abraão matasse o filho dele com facada. Não, gente. É uma narrativa educativa numa perspectiva de provocação. Provocar sentimentos. Te levar à reflexão de em que ponto da escalada, está o meu sentimento. Se o último degrau, o patamar superior é Jesus, em que ponto da escalada eu me encontro? Só uma pergunta que você vai fazer para você mesmo. Porque ali, na queda de Isaac, aparece em seguida um cordeirinho. E era o cordeirinho, normalmente, que era sangrado e queimado. A provocação ali é: para você, Abraão, a vida de Isaac vale mais que a vida do cordeiro. Por isso você não sente nada quando sangra o cordeiro, mas está sofrendo para sangrar o seu filho. E para Deus? A vida de Isaac vale mais que a de um cordeiro, ou de um passarinho, ou de um vírus? Não. Porque o amor de Deus, o sentimento de Deus, se é que a gente pode projetar sentimentos em Deus, né? Aliás, sim, porque João disse, né? Deus é amor. Então, o amor de Deus, ele não é seletivo e nem valorativo. O nosso amor, sim. O nosso amor seleciona e valora, atribui mais valor a esse e menos valor àquele. O de Deus, não. Então, quando eu crio aquela história da mãe que está entre a vida do filho e a vida do criminoso, e a espiritualidade diz para ela que ela deve salvar a vida do criminoso, é porque, para Deus, a vida do criminoso não era menor, menos importante que a vida do filho dela.
Mas para ela, sim. Uma companheira vem me falar, mas é crime eu querer salvar meu filho ao invés de um criminoso? Depende. Porque o criminoso também tem mãe. E quem a mãe do criminoso quer que viva? Então, naquela história, a ideia de provocar era para a gente fazer essa reflexão sobre o sentimento. Em que nível se encontram os meus sentimentos em relação aos sentimentos de Jesus? Os meus sentimentos ainda fazem acepção de pessoas? Os meus sentimentos ainda selecionam quem merece viver ou quem merece morrer? Os meus sentimentos ainda atribuem valor maior ou menor às pessoas? Isso é reflexão. Eu só queria provocar, não queria criar mal-estar, nem dizer quem é melhor que quem não. Eu só criei uma situação anedótica, um machal, uma narrativa que deveria ir além do tempo do vídeo. E consegui. E consegui, porque teve gente que foi lá, essa história me causou desconforto. Eu, yes! Era isso. Eu não sou palestrante, viu, gente? Não sou palestrante. Eu não sei fazer palestra no gogó, igual o Divaldo faz. Igual o Divaldo faz, eu acho que ninguém, mas igual esses outros companheiros. Eu sou professor. O que eu faço aqui no Mildinho é dar aula. Eu faço aqui o que eu faço na faculdade. E na faculdade eu dou aula de história também assim. É comum no final da aula o aluno chegar e falar assim, aquilo que o senhor falou naquela hora, eu não concordo. Assim, vamos conversar então sobre. Ou então, na outra aula, ele volta dizendo, professor, eu fiquei a semana inteira pensando naquilo que o senhor falou. Eu, bacana. A aula, na cabeça dele, durou mais tempo que aquele da sala de aula. Então, eu fiquei muito feliz que teve gente que veio falar comigo. Será que aquela história que você contou é aquilo mesmo? Ela é útil? Sim, no sentido de nos convidar a pensar. Por que que a vida do meu filho é mais importante que a vida de qualquer outra pessoa, do que o filho de outras pessoas? O que me faz pensar isso? Os sentimentos que eu tenho em relação ao meu filho, que não são os sentimentos que eu tenho em relação a outras pessoas. É isso. Daí, o Emmanuel dizer: no sentimento, porém, as alterações são profundas através do coração. O ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O Emmanuel vai dizer assim, olha, quando a humanidade realmente avança, quando a humanidade acerta, quando ela marca um gol, quando ela faz alguma coisa que Jesus diz, olha, oba, é movida pelo coração, por algum sentimento bom. Entendeu? E aí você pega isso que o Emmanuel está dizendo numa escala global e projeta para a sua vida. Quando eu faço alguma coisa que foi realmente legal, bacana, nobre, memorável, foi movida por um cálculo
ou por uma emoção? Pensem. Pensem. Sempre é o sentimento. Sempre é o sentimento. O sentimento é quem bate o martelo. O sentimento é que decide. Depois a razão planeja e o corpo executa. Mas o ponto inicial, o ponto primordial de qualquer grande ação é uma boa ideia. E a raiz de qualquer boa ideia é o sentimento nobre. Então eu tenho que analisar meus sentimentos o tempo inteiro. Olha o que o Emmanuel vai dizer. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. São filhos da sensibilidade e não do cálculo. A nona sinfonia é fruto de um sentimento nobre, elevado. A bomba de Hiroshima e Nagasaki é fruto de um sentimento baixo, rasteiro. Sempre que o homem sentiu bem, ele fez, executou alguma coisa positiva, salutar, útil. Sempre que o homem sentiu mal, ele executou, criou alguma coisa negativa, pestilenta e inútil. Daí o Emmanuel encerra essa lição dizendo: só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida, aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível para a qualidade de sentimento com que o crucificado, pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Então, quando a cruz foi inventada, ela foi inventada como um instrumento de flagelação e martírio, para torturar e executar. Quem atribuiu significado àquelas duas hastes de madeira foi alguém que odiava. Foi alguém que detestava. Só que, quando Jesus, movido pelos seus sentimentos nobres, elevados, subiu, foi içado naquela cruz, ele ressignificou o objeto. Ele tirou de cena, arrancou da cruz o significado original, que era de morte e dor, e imprimiu na cruz um outro significado, que era o de vida e amor. Para a gente ver o poder de um sentimento nobre. Ele ressignifica as coisas. Ele ressignifica o dinheiro, ele ressignifica o sexo, ele ressignifica a política, ele ressignifica a família.
ressignifica tudo. E aí a gente encerra o estudo de hoje com o livro Falando a Terra, uma mensagem do Bartolomeu dos Mártires, lá no capítulo 26, a mensagem intitulada Dentro de Nós. E o Bartolomeu dos Mártires diz assim: de nós mesmos flui o manancial da vida. Linda essa imagem, né? A gente como um olho d'água. Quem já viu um olho d'água? A nascente de um rio, né? De nós mesmos flui o manancial da vida. Do meu coração jorra sentimento. E às vezes o que é um filete de água lá na frente é o Rio São Francisco. Às vezes um sentimento que eu considero pequeno vai ter uma repercussão enorme, vai tomar proporções que eu nunca imaginava. Meu amigo Gladstone uma vez falou, graças a Deus, o bem sempre foge do nosso controle. Olha, o bem foge do controle. Você começa a coisa e ele foge do controle e vira alguma coisa muito maior do que você podia suspeitar. E aí, em seguida, ele acrescenta: vitória ou derrota, alegria ou tristeza, felicidade ou infortúnio, são produtos do nosso próprio coração. Os nossos sentimentos criam a vida que nós vivemos. Eu vivo, respiro e me movimento dentro da atmosfera psíquica, da psicosfera que o meu coração moldou e criou. Então, reclamar da vida é reclamar de si. Não é? Reclamar da vida é reclamar de si mesmo. A sombra e a claridade, a cegueira e a visão, a fraqueza ou fortalecimento surgem em nosso caminho, segundo a direção que impusermos às sagradas correntes da vida. Aí vem aquela frase de João que eu mencionei agora mesmo, né? Deus é amor, é criação, é vida, é movimento, é alegria, é triunfo. Dirijamos nosso sentimento para a vontade do Senhor e o Senhor naturalmente nos responderá, santificando-nos os desejos. Olha, aí a gente voltou para o versículo. Santificar o desejo. Tem desejo que é comum e tem desejo que é santo. Tem desejo que é impuro e tem desejo que é sagrado, é limpo, é consagrado. Tem desejo que vai para o chão do mundo e tem desejo que vai para o altar do templo. O que diferencia um desejo de outro, um querer do outro, é o sentimento de onde ele brotou. O que sai da boca, o que jorra pela boca, vindo do coração, é o que me faz ser santo ou não ser santo. Ser uma pessoa especial ou ser uma pessoa comum. Certo? Até a semana que vem.